Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei o descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 14º domingo do tempo comum. E o evangelho que nós acabamos de ouvir foi retirado do capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Podemos dizer que o Evangelho de hoje é composto por 3 partes. A primeira, o hino jubiloso de Jesus, a sua oração de ação de graças ao Pai. A segunda parte, o conhecimento mútuo entre o Pai e o Filho, e somente através do Filho nós podemos conhecer o Pai. E a terceira parte, o convite ao descanso, o convite que nos é feito para assumirmos sobre nós o jugo suave de Cristo. E esta terceira parte nós a encontramos apenas no Evangelho de Mateus. E eu gostaria de tomar essas 3 partes para a nossa meditação de hoje. Primeira parte, do versículo 25. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Qual é o modo que Jesus escolhe para falar com o Pai? O louvor. E durante essa semana, quando eu preparava a homilia de hoje, me vinha forte ao coração esse trecho do Evangelho dialogando com a realidade. Porque nós estamos sendo moldados por um tipo de pensamento e por uma cultura que é da reclamação e da murmuração o tempo todo. Não sei se vocês têm observado isso. A nossa
predominância não é do louvor e da gratidão. O que a gente mais ouve é da reclamação e da murmuração. E o Evangelho de hoje, sendo uma boa nova para a vida, quer nos ensinar que o louvor, que a gratidão precisa sobrepor a reclamação e a murmuração. Todas as vezes que vier no seu coração o desejo de reclamar, de murmurar, de achar que tudo está ruim, começa a repetir esse trecho do Evangelho: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Permita que na sua vida o louvor, a gratidão tenha mais força do que a murmuração e a reclamação. O Papa Leão XIV, hoje na Basílica de São Pedro, na verdade na Praça de São Pedro, diz que quando Jesus louva o Pai e diz que Ele é Senhor do céu e da terra, Jesus quer nos dizer que o Pai engloba tudo no seu coração. Por isso que o coração do Pai é grande e acolhe todos os seus filhos. Neste domingo bonito que nós também vivemos a festa do Divino Pai Eterno. E Jesus louva o Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Pai permitiu com que Ele revelaste a si e ao Pai, aos pequeninos. Estes são os escolhidos do Divino Pai Eterno, os pequeninos, porque eles são capazes de acolhê-lo, de acolher a sua revelação. Depois disso, vem o segundo movimento. Jesus nos fala da sua unidade intrínseca e inseparável com o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O que este segundo trecho do Evangelho tem a nos dizer? Que a realidade entre o Pai e o Filho é de uma união tão íntima, tão próxima, tão intrínseca, que se torna inseparável. Vocês se lembram do Evangelho de domingo passado, na solenidade de São Pedro e São Paulo, quando Pedro diz a Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz a ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu dizia para vocês, para nós conhecermos melhor Jesus, nós precisamos nos aproximar de quem? Do Divino Pai Eterno, porque é o Pai que nos revela quem é o Filho. Evangelho de domingo passado. E no Evangelho de hoje, para nós conhecermos o Pai, festa do Divino Pai Eterno, de quem nós devemos nos aproximar? De Jesus, o Filho, porque é Ele que nos revela quem é o Pai. E é nesta unidade que nós também somos inseridos, tanto para nossa relação com o Pai, como com o Filho. Mas agora eu quero me deter na terceira parte do Evangelho. Vocês têm o folheto? Vamos ao versículo 28. Tome aí no seu folheto, versículo 28. Encontrou? Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Paremos aqui. Olha que interessante a pedagogia do Evangelho. Começa pelo louvor ao Pai,
que engloba a todos, porque Ele é Senhor do céu e da terra. Depois nos fala desta união intrínseca entre o Pai e o Filho. E agora chega em qual realidade? Na nossa. Será que hoje nós andamos cansados e fadigados? Como é que foi a sua semana? Como é que é o seu ritmo diário? O susto que a gente leva, chegamos já no meio do ano e parece que o Natal foi ontem. O nosso ritmo tem gerado em nós a sociedade do cansaço. E hoje cada qual deve entregar diante do altar o seu cansaço e a sua fadiga. Porque existe um convite de Jesus a você: vinde a mim. Não se torne vítima do seu cansaço e da sua fadiga. Mas não permita também um ritmo que não te tire da fadiga. É mês de julho, muitos têm possibilidade de tirar um recesso do trabalho, férias, um tempo de descanso. Minha gente, o descanso é importante. A nossa vida não é só trabalho, não é só produzir, não é só ganhar. Isso tudo é importante, o trabalho, o ganho, mas a vida não pode se reduzir apenas a isso. O cansaço espiritual, Jesus nos oferece, é o vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados. Mas o cansaço corporal, para que haja o descanso físico, precisa da nossa mudança de ritmo. Às vezes nós somos habituados a trabalharmos 30, 40 anos sem nunca nos permitirmos tirar uma férias por ano. Porque eu preciso trabalhar. O descanso é importante, tanto na dimensão espiritual. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso do vosso fardo, mas o descanso corporal e físico também é importante. Então, se você tiver possibilidade de tirar neste mês de julho um tempo de descanso, mudar um pouco a rotina do trabalho, se permita ao descanso. Você merece, você precisa. E o Evangelho de hoje dialoga com a nossa realidade. O movimento de Jesus pede de nós uma adesão, o vinde a mim. Mas este vinde a mim, ele possui uma reciprocidade. Ele possui uma consequência. O vinde a mim, cansado e fadigado, possibilita a quem toma a decisão experimentar o quê? Eu vos darei o descanso. Repito, nós precisamos do descanso espiritual e nós precisamos do descanso físico. Neste movimento, o que Jesus está nos tocando? Que o verdadeiro descanso espiritual nós encontraremos em quem? Nele. Por isso o convite do vinde a mim. É um convite que Jesus fala com sabedoria de Deus, porque Ele é Deus. E agora depende de você
a decisão. Ninguém pode decidir no seu lugar ir a Jesus. A decisão precisa ser sua. Como ninguém pode decidir no seu lugar tirar um tempo de férias no mês de julho ou uns dias de descanso. A decisão precisa ser de quem? Sua. Então permitamos com que este duplo movimento nos alcance. Descanso espiritual em Jesus e o descanso corporal no recesso ou no período de férias. Vamos agora aos 2 últimos versículos. Tomemos aí os versículos 29 e 30, lá no final do Evangelho. Leiamos juntos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos pede, no versículo 29, 2 atitudes. Primeira atitude: tomai sobre vós o meu jugo. Primeira atitude. E a segunda atitude: aprendei de mim. Tomar o de Jesus, o que é de Jesus, primeiro movimento, e o segundo movimento, a disposição do aprendizado. E estas duas atitudes não são fáceis de serem praticadas. Por quê? Porque elas tocam em duas realidades interiores. A primeira realidade é a da liberdade. Eu disse agora há pouco que ninguém pode tomar a decisão no lugar do outro, ou fazer pelo outro. O critério da liberdade pede a cada um a tomada de decisão. E nesse sentido, tomai sobre vós o meu jugo, depende em primeiro lugar de quem? Da própria pessoa. O texto está no singular, tomai. E o segundo princípio, que talvez seja o mais desafiador para o nosso tempo, a nossa resistência em reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos aprender. Porque se a gente não se abre a esta novidade do aprendizado, nós vamos ficando estagnados na realidade onde estamos. Eu provoco sempre os padres, que são os meus pares, nesta realidade do aprendizado, porque às vezes estuda teologia e filosofia lá no seminário, depois que ordena nunca mais lê um livro, como se já soubesse tudo. Minha avó dizia que a gente aprende e ainda morre sem saber. E você é convidado a estas duas atitudes, de se permitir ser configurado a Jesus, tomar o que é dele para a sua vida, onde pede o exercício da sua liberdade, mas também a capacidade de aprender, porque nós não sabemos tudo como achamos. Aprendei de mim. E aí devemos perguntar: qual é o conteúdo que eu devo aprender de Jesus? Aí o restante do versículo já nos ensina: porque sou manso e humilde de coração. Para que haja adesão pela via da liberdade, para que haja esse desejo de se configurar mais a pessoa de Jesus, aprendendo o que ele nos diz, nos é necessário duas virtudes. Quais são elas? A mansidão e a humildade. Porque se não tiver mansidão
e humildade não aprende, porque o orgulho não deixa. Se não tiver mansidão e humildade, não assume sobre si o jugo de Jesus, que é leve, que é suave. Por quê? Porque a nossa autossuficiência não deixa. Vamos pedir na missa de hoje a mansidão e a humildade de Jesus. O Evangelho sempre é uma palavra de vida, e ele sempre é prático. Por quê? Porque dialoga e qualifica a nossa realidade. Peçamos o jugo suave de Jesus contra os nossos pesados fardos. Olha que maravilha! Repito, pedir o jugo suave de Jesus contra os nossos pesados fardos. O modo de pastorear de Jesus é esse, é o modo de desatar a ovelha que carrega pesados fardos sobre si. E hoje nós temos a dificuldade de aceitarmos um Jesus que é suave. Nós queremos um Jesus que seja fardo pesado para a nossa vida. Então a minha prática de vivência de fé precisa ser pesada, ascética, difícil, porque se não for difícil, para mim não basta. Esses dias eu estava em Trindade e via muito isso, as pessoas ajoelhadas, andando vários quilômetros, de joelho, porque qual é a visão? Se não for pesado, o Divino Pai Eterno não me atende. E também com Jesus é assim. Se eu não levantar todo dia de madrugada para rezar, Jesus não vai me atender. Nós queremos um Jesus que impõe sobre nós fardos, mas o Jesus do Evangelho é suave. Cuidado com o seu modo de praticar a fé e viver a religião, porque pode estar distante do Evangelho. O jugo suave de Jesus contra os pesados fardos. Não queira um Jesus que te imponha pesos o tempo todo, mas queira o Jesus suave do Evangelho. E o texto termina nos dizendo: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Minha gente, esse descanso em Cristo, ele é graça, ele não é conquista, porque eu fiz um esforço grande demais e agora pelo meu esforço ele vai me retribuir. O descanso de Cristo é graça e não conquista. Por isso, lutemos contra a autossuficiência que nos esgota. Jesus hoje quer nos oferecer um dom. Lembre-se: cansados e fadigados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei o descanso. Vamos hoje descansar o nosso coração no coração de Jesus. E como é o coração de Jesus? Manso e humilde. Façamos este encontro de coração para coração. E eu encerro esse momento de reflexão do Evangelho trazendo um pensamento que é de Santo Agostinho. Santo Agostinho nos fala do coração inquieto.
que só terá o seu repouso em Deus. E nesse sentido, nós podemos entender que no fundo, todo o nosso cansaço físico, todo o nosso cansaço existencial, o nosso cansaço psicológico, nos aponta para um coração inquieto. Às vezes a gente vive como mosquito. Vocês já viram que mosquito não senta, não é? Fica o tempo todo ali voando. Quem mora na roça sabe. Quando chega a época dos mosquitos, meu Deus do céu, que trabalho. Acende vela, põe fumaça, bate veneno e está lá a mosquitada. Mosquito não senta. E nós estamos vivendo igual mosquito. Estamos perdendo a capacidade de sentar, de rir, de conversar, de estar com as pessoas que a gente gosta, de viajar, de dormir um pouquinho mais, de descansar, de comer uma boa comida com quem a gente gosta. E o nosso coração inquieto. E diante desta inquietude moderna que vivemos, a angústia, a solidão hiperconectada, a saúde mental ferida e desequilibrada, e tantos outros modos de cansaço e de fadiga que nós poderíamos citar. O que fazer diante disso tudo? Nós temos uma pessoa, a pessoa de Jesus, que nos convida ao vinde a mim, a oferecer a Ele o nosso cansaço e a nossa fadiga, e de receber dele o jugo que é suave e o fardo que é leve. Esse é o movimento que o Evangelho de hoje nos apresenta. E como disse no início da homilia, só você pode viver esta experiência, porque ninguém pode fazer no seu lugar por você. Então vamos pedir isso no final desta homilia. Por um instante, reflita: qual é o seu cansaço? Se pergunte: qual é o meu cansaço? Qual é a minha fadiga? Quais são as inquietações do meu coração? E vai pedindo a Jesus esta graça, a graça do descanso nele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos darei o descanso. E eu vos darei o descanso. E eu vos darei o descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sofreis ao carregar pesados fardos. Aprendei de mim que sou humilde e manso, só no meu coração encontrareis descanso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sofreis ao carregar pesados fardos. Aprendei de mim que sou humilde
sofreis ao carregar